Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a prática do Pandas, que é uma maravilhosa biblioteca aí de manipulação de dados e análise de dados dentro do Python. Vamos lá? Então, eu vou abrir aqui o Google Colab, né, e vou criar um novo notebook. Nesse momento aqui, nós vamos criar um caderno, né, se vocês quiserem chamar assim. A execução dos códigos é feito em máquina, então aqui é muito interessante, a gente roda pela nuvem, assim como eu já tinha passado para vocês no exemplo anterior com o NumPy. Eu vou escrever aqui, ó, estudo pandas. E vamos ver o tanto de coisa interessante que a gente consegue fazer aqui. Então, a primeira coisa é a gente importar essa biblioteca pandas dentro desse nosso código. Então, eu vou colocar aqui import pandas SPD. Vou executar esse comando e ele vai importar essa biblioteca para dentro da minha execução. É importante falar que esse PD é um apelido que eu crio, não necessariamente eu tenho que seguir esse nome, essa nomenclatura, mas fica mais fácil, né? O P do Pandas e o D representa aí mais facilmente. Então, uma das estruturas que nós falamos no nosso conteúdo conceitual sobre pandas é a série, é a série, vamos chamar assim para simplificar. Então, a gente vai criar uma série, né? Criar uma série de dados e especificar índices, que é importantíssimo que a gente tenha esse conjunto de índices. Então, vou colocar aqui, ó, vou criar um objeto, colocar aqui, ó, pd ponto series, séries, vou abrir um parênteses e dentro desse parênteses a gente vai colocar o que? Primeiro, os dados que nós vamos inserir dentro desse array e também nós vamos criar os índices. É importante aqui observar o seguinte: se eu quiser criar um vetor de números aleatórios, eu posso utilizar a biblioteca NumPy para isso, né? Então, se for o caso, né, até interessante a gente fazer isso aqui, né, porque já é um exemplo concreto. Vou colocar aqui, ó, import NumPy as NP. É o mais comum a gente colocar NP mesmo no, como apelido. Eu vou executar esse código aqui. Legal? Então, agora eu já importei as duas bibliotecas. E dentro dessa série de dados, eu vou criar um array aleatório. Então, vou colocar aqui, ó, np.random.randint, vai ser um, um array de inteiros. O valor menor que eu quero aqui, vamos dizer aqui, ó, low, valor menor vai ser 1, maior vai ser 100 e eu quero colocar somente 4 números, certo? Então, vai gerar uma sequência aleatória de 1 a 100, 4 números aqui. E agora, eu vou colocar uma vírgulazinha aqui e escrever index. Eu vou adicionar meus índices. Os índices eu vou criar uma lista comum, né? Vou colocar aqui, ó, uma sequência alfabética A, B, C e D. E vou mandar executar esse comando. Deu um errozinho aqui. Vou colocar aqui o size. Executar novamente. Ok, beleza. E vou dar um OBJ aqui executar.
Então ele mostra para mim aqui, ó, A5, B27, C42, D54. Então nós temos aqui a criação aleatória dos números, né, pelo comando aqui, utilizando o NumPy, né? Por que eu sei que está utilizando o NumPy aqui? Porque tem um NP aqui, e aqui já está usando o que? O Pandas, então, porque tem um PD. Então significa que a gente está usando os dois em conjunto nesse momento. Então aqui a gente criou um vetor unidimensional com 4 posições, e os números eles são aleatórios, eles começam de 1 até 100. Né? Por sorte, eles ficaram ordenados aqui, mas não necessariamente isso pode acontecer. Depende da execução suas aí, que pode aparecer na máquina de vocês. E aqui os índices nós determinamos, né? Que seria A, B, C e D. Então a gente visualiza esse conjunto aqui. Int 64 é o tipo armazenado aqui nos valores que nós criamos aleatoriamente. Legal, né? Então a gente criou as séries. Essas séries a gente pode manipular, fazer operações, né, de slice and dice, né? Como a série é pequena aqui para a gente, parece que realmente não tem muito o que fazer, né? Mas é importante a gente conhecer essa estrutura menor até para poder entender o poder que a gente tem em relação a isso. Então a gente vai aumentar um pouquinho essa estrutura. Agora a gente vai trabalhar uma estrutura que eu acredito que seja a principal, que é o data frame, né? Principalmente porque a gente tem condição de armazenar uma quantidade de dados maior. Então eu vou criar um dicionário para colocar ele dentro de um data frame. É importante observar o seguinte: o dicionário ele é uma estrutura built-in do Python que parece muito com o formato JSON. Na verdade, eu posso dizer que é o formato JSON. Então, para quem já conhece esse formato, fica bem simples, né? Vou chamar aqui de data, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem também. Pode ser dados, né? Sei tanto faz. Um dicionário ele começa abrindo e fechando chaves. Então, ele abre e fecha chave. Quando eu tenho um dicionário, eu tenho um conjunto de chaves e valores. Então, se eu quero uma chave lá que vai representar o estado, vou colocar estado aqui. 2 pontos. E depois dos 2 pontos eu coloco os valores que eu quero. No caso aqui, como eu vou colocar nomes de estados do Brasil, né, eu vou adicionar aqui uma lista. Então, uma lista eu coloco, abro e fecho colchete. Então, agora eu vou colocar os nomes aqui. Vou colocar Minas Gerais, a sigla aqui mais rápido, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, região sudeste, né? Distrito Federal. Vou pegar aqui, ó, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Alagoas e vários outros estados do país, né? Então a gente vai colocar esses aqui por enquanto. Vou até contar aqui quantos eu coloquei. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Para ficar mais fácil aqui, eu vou tirar esse último. Vou deixar só 10. Agora eu vou colocar uma vírgulazinha, porque eu vou colocar aqui um outro campo, né? Outra chave. Vou colocar aqui, ó, população. População. 2 pontos. Vou abrir e fechar aqui o colchete e vou colocar os valores. Só que interessante aqui, já que eu sei que eu tenho 10 estados cadastrados, eu posso colocar isso gerando aleatoriamente, né? Eu posso vir aqui, ó, usar no NumPy novamente, random.randint. Vou colocar aqui o valor mínimo, né? Então, os LOL,
valor mínimo aqui para a população, vou colocar aqui 1 milhão. Vou ver aqui se está certinho. 1 milhão. Valor máximo, vou colocar aqui 20 milhões. Bem aleatório, viu? 20 milhões. Legal. Eu vou querer 10 números aqui para minha população. Ok? Os dois campos aqui apenas. Vou mandar executar aqui. Ele criou agora meus dados. E vou imprimir aqui para ver. Ficou. Ó, legal. Meu array aleatório foi criado. Aí vou colocar aqui, ó. Frame é igual a... Isso aqui é uma variável, né? Que eu posso determinar o nome também. Agora coloca PD, né? PD aqui representa pandas. Ponto data frame. Abre um parênteses e coloca o nome dessa variável que nós usamos aqui. Eu vou colocar data, né? Se foi a variável que vocês usaram. Então, vou executar aqui agora. Legal, nós criamos nosso data frame. Vou escrever aqui o nome da variável. E vou executar agora. E vai aparecer aqui para a gente os estados e a população, né, gerada de forma aleatória. Então, a gente pode perceber aqui, ó, coluna estado, coluna população, 0, 1, 2, 3 até 9, que esse aqui é o índice, né? Lembrando que aqui no Python a gente sempre começa o índice com 0. Então, a gente tem aí os dados armazenados como se fosse uma tabela do Excel. Né? Muito legal a gente criar essa estrutura. Quando a gente faz a importação dos dados através de uma planilha, a gente recebe os dados dessa forma também. Inclusive, a gente preparou um exemplo para isso. A gente vai ver logo mais. Então, vamos dar uma olhada aqui mais em outros comandos. Vou colocar aqui, ó, type frame. Então, qual é o tipo desse frame que nós criamos? Pandas for frame data frame. Então, é o tipo que nós temos aqui no data frame, certo? Quando eu quero pegar um elemento específico do frame, eu posso pegar, por exemplo, quero ver as cidades que eu tenho, os estados que eu tenho armazenado dentro dessa minha tabela. Então, posso colocar aqui, ó, um frame, que é o nome do data frame, coloco um colchete e escrevo lá estado. Ele já até aparece para mim, né? Lá, estado. Legal? Então, ele mostra para mim ali esse valor. Se eu quiser, por exemplo, mostrar a população do estado de Minas Gerais, né? O que eu posso fazer? Então, no caso aqui, ó, eu coloco aqui, ó, frame, guardo um colchete, eu escrevo de novo aqui, ó, frame, estado, igual a mg. Vamos executar essa linha. E ele mostra para mim, ó, Minas Gerais, a população é essa aqui, né? Então, nós fizemos uma pesquisa dentro da nossa tabela. Né? Isso aí é muito importante porque a gente está selecionando os dados que nós vamos trabalhar. Então, isso é algo muito comum da gente utilizar dentro do Pandas. Então, por exemplo, aqui a gente gera os dados aleatoriamente. Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os estados que têm uma população maior do que 10 milhões, né? A gente colocou de 1 milhão até 20 milhões. Então, vamos ver quem ficou com mais de 10. A gente pode colocar aqui, ó, frame, né, que é o conjunto de dados todos. E dentro dos colchetes, a gente coloca a condição. Então, a condição vai ser, ó, frame, colchetezinho, de novo,
campo população, vou colocar aqui, ó, maior do que 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 milhões. Então, eu vou executar aqui. Ele mostra aqui, ó, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Tocantins e Santa Catarina são os estados que têm uma população maior do que 10 milhões. Então, vocês veem que a gente consegue pesquisar dentro desses campos que nós temos e fica realmente muito interessante, né, da gente trabalhar com dados dentro do Python, né? O Pandas realmente ele trabalha essa ideia aí muito legal para a gente. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, vou colocar a tabela toda aqui novamente, vou colocar frame aqui, ó, a tabela toda, legal. Nós temos 10 registros aqui, né, ou seja, 10 índices, então de 0 a 9. Se eu quiser pegar uma linha específica pelo esse índice, né, esse aqui é bem simples, a gente já sabe como é que funciona, eu posso jogar aqui, ó, assim, ó, vamos lá, frame, um sheetzinho, vou colocar, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro elemento, né, eu posso colocar assim, ó, 2.1. Por que 2.1? Então, essa anotação aqui, que representa assim, ó, vou pegar tudo até o índice 1. Então, é interessante a gente entender como é que funciona isso, porque como eu pego tudo antes do 1, significa que eu vou mostrar o quê? O 0. Agora, se eu quiser pegar 1 e 2, né, somente o 1 e o 2, então eu posso fazer assim, ó, frame, colchetezinho, 1, 2 pontos, 3. E executo. Então, ele mostra aqui, ó, índice 1 e 2. Por que eu escrevi 3? Porque esse 3 aqui é exclusivo. Então, eu pego o início de 1 e vou até o 2. Então, 1 e 2. Eu não chego até o 3, certo? Então, essa notação aqui é importante a gente entender, né, porque a gente pode utilizar aqui, ó. Assim como eu posso fazer isso aqui até, ó. Certo? Então, aqui eu vou pegar todos até o menos 1, né? Ou seja, todos menos 1. Ok? Todos até o menos 1. Se eu trocar essa posiçãozinha aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar só o último. Eu pego o último e todos que estão lá no final. Então, aqui eu vou ao contrário. Quando eu coloco esses dois pontos para o final, eu vou ao contrário. Então, menos 1, pego o último. Se eu colocar dois pontos menos 1, a gente vai... Fica até uma carinha, né? A gente pega todos menos o último, certo? Então, esse especificador aqui é muito legal, que a gente consegue filtrar os nossos dados. É algo que a gente tem que acostumar aí, que vem da linguagem Python mesmo. Certo? Vou colocar aqui, fica mais fácil. Para a gente não confundir, eu vou colocar aqui, ó, o último elemento. Vou colocar aqui também, colocar aqui, ó, elemento de índice 1 a 2. Para a gente entender aqui o que a gente está fazendo. Elemento de índice 0. Legal? Bacana, né? Aqui é o índice 0 é o primeiro elemento. Então tem esse filtro dessa forma aqui também. Ok? Outra forma que a gente pode fazer, né, igual aqui, ó, como a gente tem os campos estado e população, na hora de fazer a chamada deles,
a gente pode fazer assim, ó, frame.estado. Posso colocar direto aqui, ele vai mostrar para mim, ó, esse conjunto dessa forma, né? Até a formatação ficou um pouquinho diferente. Ele mostra aqui o nome dos estados, que nós temos somente a coluna estado. Se quiser colocar aqui a população, ele mostra somente as populações, certo? Então, a gente consegue fazer isso aqui. Se eu quiser somar essa população, legal. A gente coloca aqui, ó, frame.população.sum, né? Executar. Então, ele dá um total aqui de 113.192.530 pessoas. E fora já aleatoriamente geradas essa população, né? Vocês rodarem o código aí na máquina de vocês, o resultado vai dar diferente. É importante que vocês façam esse código, gente, porque acaba que enquanto eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Então, isso é extremamente importante, beleza? Nós vamos passar para o próximo vídeo, né? Vocês vão aprender outros comandos aqui sobre o DataFrame, até para a gente não estender mais aqui, mas eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas em relação à biblioteca também. Até mais, vamos lá.